No meu último jantar de Natal em família, algo aconteceu que mudou completamente o rumo da minha vida, e da vida de todos que estavam naquela mesa. Eu entrei na casa dos meus pais tentando manter a paz, mas bastou alguns minutos para perceber que aquela noite seria diferente. O desprezo estava no ar, e quando meu pai colocou um balde de salada na minha frente, dizendo: "Aproveite sua refeição", enquanto todos riam, inclusive minha irmã mimada, algo dentro de mim simplesmente quebrou. Saí daquela casa sem olhar para trás, sem imaginar que aquele passo silencioso seria o início de uma reviravolta que colocaria cada um deles cara a cara com as próprias escolhas. Se você quer saber como uma humilhação pública levou a consequências inesperadas e irreversíveis para toda a minha família, fique comigo até o final desta história. Olá, seja bem-vindo ao canal Histórias Surpreendentes. Curta e se inscreva nesse canal, aproveite e ative as notificações. Comente aqui de qual cidade você está assistindo, vou adorar saber e deixar um coração no seu comentário. Eu sempre soube que meus pais tinham uma preferência escancarada pela minha irmã, mas por algum motivo infantil, talvez teimosia, talvez esperança, eu insistia em acreditar que um dia eles me tratariam com um mínimo de dignidade. Cresci em Belo Horizonte, no bairro Sagrada Família, em uma casa onde eu parecia sempre caminhar pisando em cacos invisíveis, tentando não incomodar, tentando existir sem atrapalhar. Enquanto minha irmã, Lívia, era tratada como uma rainha desde pequena, eu era a figura apagada que resolvia problemas, estudava em silêncio e não exigia nada. Eles chamavam isso de maturidade. Hoje sei que era apenas conveniência. Quando o Natal se aproximou naquele ano, eu hesitei em aceitar o convite para o jantar. Fazia meses que eu mal falava com eles, mas minha mãe insistiu tanto, e eu estava tão cansada de brigas, que acabei cedendo. Ela dizia que isso seria bom para a família, mas família era algo que eu só conhecia pelas séries, não dentro daquela casa. Ainda assim, aceitei. Talvez eu quisesse provar para mim mesma que já não doía tanto. Cheguei um pouco antes do horário. A casa estava toda decorada, com luzes piscando nas janelas e um cheiro delicioso de peru assado que vinha da cozinha. A mesa estava impecável, com taças brilhantes e arranjos vermelhos. Mas, assim que entrei, percebi algo fora do lugar, ninguém sorriu ao me ver. Meus pais apenas concordaram com a cabeça, como quem agradece a entrega de uma encomenda. Lívia, por sua vez, me olhou de cima a baixo com aquele desdém que ela aperfeiçoou ao longo dos anos. Ao lado dela, o noivo, Rafael, e os sogros dele, gente rica de Nova Lima, conversavam alto, ocupando a sala como se fossem donos daquele espaço. Sentei-me na ponta da mesa, como sempre. Aprendi desde cedo a ocupar o menor espaço possível. Tentei puxar assunto, mas cada frase morria no ar, afogada por risadinhas discretas ou olhares atravessados. Eu me sentia um corpo estranho, como se estivesse presente em um jantar onde ninguém havia pedido minha presença. Quando finalmente a comida começou a ser servida, meu pai se aproximou carregando uma travessa enorme para a mesa central: peru, farofa, arroz com amêndoas, salpicão, lombo caramelizado. A mesa parecia saída de uma revista. Então, ele virou para mim com um sorriso estranho, quase maldoso, segurando um balde transparente, desses usados para lavar verduras, cheio apenas de folhas de alface murchas e cenoura ralada. Colocou na minha frente e disse: "Aproveite sua refeição." Não entendi na hora. Achei que fosse uma brincadeira de mau gosto. Mas ninguém riu por solidariedade, riram de verdade. Lívia apoiou o cotovelo na mesa, aproximou o rosto do meu e disse, alto o suficiente para todos ouvirem: "É bom que você já emagrece um pouco. Está muito gorda. Salada faz bem." O riso se espalhou pela mesa como uma onda. Até os sogros de Rafael, que mal me conheciam, gargalharam. E naquele instante, eu senti algo dentro de mim quebrar, de forma definitiva. Não era apenas humilhação. Era a constatação final de que eu não tinha mais nada para insistir ali. Levantei-me devagar, sem gritar, sem chorar. Peguei minha bolsa, empurrei a cadeira para trás e caminhei até a porta em silêncio. Minha mãe ainda tentou dizer algo como: "Não faça drama", mas eu não olhei para trás. Naquele exato segundo, algo em mim renasceu, não em forma de vingança imediata, mas de clareza. Eu precisava mudar. Eu precisava viver longe deles.
E, acima de tudo, eu precisava finalmente escolher a mim mesma. Eu só não imaginava que minha saída daquela casa, naquela noite de Natal, seria a primeira peça de um dominó enorme que derrubaria todos eles, um por um, pais, irmã, noivo e até os sogros perfeitos. Eles não faziam ideia do preço que pagariam por me empurrar para fora da vida deles. Mas eu aprenderia, dia após dia, que a vida tem um jeito curioso de devolver o que as pessoas entregam ao mundo. E naquela noite, tudo começou. Quando saí da casa dos meus pais naquela noite, a rua estava silenciosa, iluminada apenas pelas luzes natalinas que decoravam as casas vizinhas. Caminhei até meu carro com passos firmes, mas minhas mãos tremiam. Não era tristeza, era uma mistura de raiva, orgulho ferido e uma sensação forte de libertação. Entrei no carro, fechei a porta e deixei o silêncio me envolver. Pela primeira vez, eu não chorei. Apenas respirei fundo, como se tivesse emergido debaixo d'água depois de muito tempo. Eu morava em um pequeno apartamento no bairro Floresta, simples, mas meu. Comprei com muito esforço, trabalhando como analista financeira em uma empresa de logística. Nunca tive ajuda dos meus pais, apesar de eles adorarem alardear que sempre fizeram tudo por mim. A verdade é que, desde os 18 anos, minha vida era financiada apenas pelo meu trabalho. E, naquela noite, ao chegar no apartamento, percebi o quanto aquele espaço representava a minha liberdade. Tomei banho, coloquei uma camiseta larga e fiquei sentada no sofá, encarando a árvore de Natal que eu havia montado sozinha. Não consegui evitar imaginar o que estavam dizendo de mim naquele exato momento, provavelmente que eu exagerei, que não sei brincar, que sempre faço drama. Eles tinham o dom de transformar a crueldade deles em minha responsabilidade. Mas, desta vez, algo dentro de mim estava diferente. Algo mais rígido. Mais decidido. No dia seguinte, acordei com dezenas de mensagens da minha mãe. Você envergonhou a família. Seu pai ficou muito chateado. Lívia estava brincando, você não sabe relevar nada. Estamos esperando um pedido de desculpas. Li todas com a calma de quem finalmente entendeu o jogo. Não respondi. Bloqueei os números de todos, pais, irmã, até o do Rafael. Com um clique, silenciei anos de abuso emocional. Era 26 de dezembro, e a cidade começava a ficar vazia para o ano novo. Eu decidi fazer algo que não fazia há anos, cuidar da minha própria vida. Abri meu notebook e comecei a analisar minhas finanças. Um dos sócios da empresa onde eu trabalhava tinha anunciado meses antes que pretendia vender sua parte. Na época, achei impossível participar disso. Mas naquele dia, pela primeira vez, eu não pensei no que meus pais diriam, pensei no que eu poderia fazer. Pesquisei bancos, linhas de crédito, conversei com um gerente por telefone. Percebi que, com as economias que eu tinha e o crédito disponível, eu poderia sim negociar parte daquela empresa. Não era um sonho impossível. Era uma oportunidade real, e eu nunca teria considerado isso se ainda estivesse presa emocionalmente àquela família. Ao final da tarde, decidi sair para caminhar na Praça da Liberdade. Precisava limpar a mente. O ar estava fresco, e as luzes de Natal da praça brilhavam como se quisessem me lembrar de que o mundo era maior do que aquela casa onde eu fui humilhada. Sentei-me em um banco e fiquei observando famílias passando, crianças correndo, casais tirando fotos. Pela primeira vez em muito tempo, senti que eu também merecia algo diferente. Meu celular vibrou. Uma mensagem desconhecida. Sou o Dr. Henrique, advogado da família Nogueira. Podemos conversar? Arregalei os olhos. A família Nogueira era justamente a dona da empresa de logística onde eu trabalhava. O patriarca havia falecido recentemente, e as ações estavam passando por reestruturação. Respondi com cautela. Marcamos um encontro para o dia seguinte, no escritório dele no centro da cidade. Na manhã do dia 27, fui ao encontro. O escritório ficava na Savassi, em um prédio moderno. Quando entrei na sala, Henrique se levantou, cumprimentou-me com um aperto de mão firme e disse: "Você chamou a atenção do conselho." Meu coração acelerou. Como assim? Perguntei. Ele abriu uma pasta e puxou alguns relatórios que eu havia elaborado ao longo dos meses.
Eu era meticulosa, detalhista, sempre entregava mais do que pediam, mesmo quando ninguém reconhecia. Eles revisaram seu trabalho. E acham que você pode assumir uma posição de maior responsabilidade. Inclusive, ele me olhou por cima dos óculos: existe espaço para você adquirir parte da empresa. Senti um choque percorrer meu corpo. Ainda estava processando quando ele continuou: mas isso exigirá decisões rápidas. O processo já começou. Saí daquele escritório tremendo, mas pela primeira vez tremendo de euforia. Minha vida estava prestes a mudar, e eles, minha família, não tinham ideia de que a filha que humilharam no Natal poderia se tornar alguém muito acima de tudo que eles sempre disseram que eu era. E parte dessa mudança, eu já sabia, traria consequências que atingiriam todos eles, mais rápido do que eu imaginava. Voltei para casa naquele dia sentindo algo que eu nunca tinha experimentado plenamente: poder. Não um poder arrogante, desses que cegam, mas um poder sereno, interno, como se eu finalmente estivesse sentando no volante da minha própria vida depois de anos relegada ao banco de trás. Passei a noite analisando números, revisando relatórios antigos e montando cenários possíveis. A compra de parte da empresa não era apenas uma oportunidade financeira, era também um símbolo, uma virada real, algo que ninguém jamais imaginaria que eu conseguiria, muito menos meus pais. Na manhã seguinte, recebi uma ligação do Henrique pedindo que eu retornasse ao escritório. Ele dizia ter novidades urgentes. Meu coração acelerou. Vesti uma calça social, amarrei o cabelo e fui. Ao chegar, ele me recebeu com um semblante meio preocupado. Houve um imprevisto, disse ele, empurrando uma pasta na minha direção. A família do sócio que está vendendo sua parte está questionando valores e tentando interferir na negociação. Inclusive, alguém entrou em contato com eles mencionando seu nome. Senti uma fisgada no estômago. Meu nome? Mas ninguém sabe dessa negociação. Ele me olhou, sério. Tem certeza? O ar pareceu ficar mais pesado. A única hipótese que me veio à mente me fez estremecer. Minha família. Eu havia bloqueado todos, mas isso não os impediria de agir por trás, ainda mais se tivessem percebido meu silêncio como rebeldia. Eles sempre fizeram isso, qualquer autonomia me era interpretada como desafio. Henrique continuou: nada está perdido, mas precisamos agir rápido e com estratégia. O conselho ainda quer você. Só precisamos fechar o financiamento antes que terceiros criem barreiras. Respirei fundo e concordei. Era hora de tomar decisões que eu sempre adiei por medo. Saí do escritório e fui direto ao banco onde tinha conta desde os 18 anos. Conversei com o gerente, apresentei os documentos, o plano, as projeções. Ele ficou impressionado com o material e, pela primeira vez, senti que alguém acreditava em mim sem hesitação. Conseguimos te aprovar para o crédito empresarial especial, ele disse. Mas teremos que bloquear uma parte considerável das suas reservas por garantia. Eu concordei. Medo e coragem andam lado a lado, e eu já tinha me acostumado com isso. Quando saí do banco, o céu de Belo Horizonte estava nublado, mas eu me sentia clara por dentro. Era como se cada passo estivesse encaixando no lugar certo. Enquanto caminhava pela Afonso Pena, o celular vibrou. Um número desconhecido. Atendi. Então você acha que pode ignorar sua família agora? A voz era da minha mãe. Minha espinha gelou. Como conseguiu meu número novo? Perguntei, mantendo a voz firme. Não vem ao caso. Sou sua mãe. Tenho o direito de saber o que você anda fazendo. Inclusive, soubemos que você anda se metendo em negócios que não entende. Ela deu uma risada seca. Você sempre foi a mais fraca. Não tente ser algo que não é. O sangue ferveu. Mas não respondi de imediato. Deixei o silêncio pesar. Me esqueça, foi tudo que eu disse antes de desligar. A partir desse momento, algo mudou dentro de mim. Não era mais apenas sobre me afastar, era sobre impedir que eles continuassem interferindo na minha vida. Eles haviam cruzado um limite. Nos dias seguintes, mergulhei por completo na negociação.
O processo era burocrático e exaustivo, mas eu estava determinada. Trabalhava o dia inteiro e, depois do expediente, ia para reuniões com advogados, consultores, contadores. Minha rotina virou um turbilhão, mas era um turbilhão que fazia sentido. Enquanto isso, recebi a primeira notícia de que minha família começava a sentir as consequências da própria crueldade. Estava no trabalho quando ouvi duas colegas comentarem sobre uma festa de Natal que havia viralizado em um grupo local, em que uma família humilhava uma das filhas. Não mencionavam nomes, mas a descrição era assustadoramente familiar. Meu coração acelerou. Aparentemente, um dos vizinhos dos meus pais tinha gravado parte do jantar do lado de fora, a risada da minha irmã, a frase do meu pai, o balde de salada. O vídeo tinha rodado grupos de WhatsApp do bairro e, pelo visto, já estava se espalhando. Senti uma mistura estranha de vergonha e alívio. Era doloroso imaginar pessoas assistindo aquilo, mas ao mesmo tempo, era a primeira vez que outras pessoas viam quem minha família realmente era. Não era mais eu contra eles, era a verdade exposta. No fim daquela semana, recebi outra ligação do Henrique. Boa notícia. O conselho quer marcar uma nova reunião com você. Parece que o vazamento daquele vídeo repercutiu, e não de forma ruim para você. Eu não entendi de imediato. Como assim? Henrique respirou fundo. Eles gostaram da forma como você lidou com a situação. Descrição, postura, equilíbrio. E acharam repulsiva a atitude da sua família. Isso reforçou a visão de que você é mais preparada do que muitos imaginavam. Ouvi aquilo em silêncio, absorvendo cada palavra. Pela primeira vez, percebi que a humilhação que tentei esconder a vida inteira estava, ironicamente, abrindo portas. Eu não fazia ideia de quanto mais aquele vídeo ainda impactaria, não só meu futuro, mas o deles também. E tudo estava apenas começando. Aquela noite, depois da ligação do Henrique, eu fiquei sentada no sofá olhando para a parede, tentando assimilar tudo. Era estranho perceber que algo tão humilhante, tão doloroso, estava se transformando em uma espécie de divisor de águas. Eu não desejava fama, muito menos pena, mas a verdade é que, pela primeira vez, eu não estava sendo silenciada. As pessoas que sempre se fizeram de cegas finalmente estavam sendo obrigadas a enxergar quem meus pais realmente eram. No dia seguinte, antes mesmo de eu sair de casa, o celular vibrou com mais uma mensagem desconhecida. Dessa vez, era um áudio. Hesitei antes de ouvir, mas acabei apertando o play. Era a voz da minha irmã, Lívia, irritada, quase histérica. Você conseguiu o que queria, né? Tá todo mundo falando da gente. Os pais não conseguem nem sair de casa. Nossos vizinhos estão cochichando como se fossemos monstros. A culpa é sua. Sua. Eu respirei fundo. A culpa era minha? Engraçado como eles sempre invertiam tudo. Sempre. Bloqueei o número sem responder. Era impressionante como, mesmo no caos, eles nunca assumiam responsabilidade. Nunca reconheceriam que o próprio comportamento violento tinha sido exposto. Em vez disso, precisavam de um culpado, e, como sempre, eu era a escolha óbvia. Cheguei na empresa mais tarde do que o normal, mas meu foco estava afiado. Henrique havia marcado a reunião com o conselho para aquela tarde, e eu precisava estar preparada. Passei a manhã revisando documentos, números e propostas. Quando o relógio marcou 14h, subi para a sala de reuniões. Os conselheiros já estavam lá, representantes da família Nogueira, executivos e o advogado principal. O clima era sério, mas não hostil. Quando entrei, todos pararam para me observar, e senti uma pontada de nervosismo. Henrique iniciou: Senhores, está a funcionária responsável pelos relatórios que vocês analisaram. O presidente do conselho, um senhor de cabelos brancos chamado Dr. Murilo, inclinou-se para a frente. Você tem talento, menina. E coragem. Não é qualquer pessoa que continua trabalhando com excelência enquanto enfrenta situações pessoais difíceis. Eu segurei a respiração por um segundo, mas mantive a postura. Obrigada, senhor. Eu sempre me dediquei ao meu trabalho, independentemente do que aconteça do lado de fora. Ele sorriu, satisfeito.
Exatamente por isso estamos considerando sua participação na empresa. Queremos alguém comprometida, não alguém influenciável por aparências ou status. A reunião avançou rapidamente. Eles me fizeram perguntas técnicas, éticas, estratégicas. Eu respondi a todas com firmeza, mostrando que conhecia cada detalhe do que fazia, porque, de fato, eu conhecia. Eu trabalhava dobrado há anos sem receber reconhecimento, agora, finalmente, isso tinha um propósito. Quando saí da reunião, meus braços estavam trêmulos, mas por pura adrenalina. Henrique veio atrás de mim. Você foi impecável. Eles adoraram você. Agora, precisamos esperar a confirmação final e ajustarmos a assinatura. Dei um sorriso que eu nem sabia que conseguia dar. Por alguns segundos, a vida parecia finalmente tomar um rumo justo. Mas, como sempre, minha família encontrou um jeito de intervir. Ao chegar em casa naquela noite, vi um carro estacionado na porta do meu prédio. Reconheci de imediato, era o carro dos sogros da minha irmã. Meu coração acelerou. Quando me aproximei, a sogra de Lívia, Dona Marlene, desceu do carro como se tivesse acabado de sair de um tribunal, o olhar duro, arrogante. Precisamos conversar, ela disse, bloqueando meu caminho. Não temos nada para conversar, respondi, tentando passar. Ela segurou meu braço com força. Você expôs nossa família inteira. Meu marido quase perdeu um contrato importante hoje por causa daquele vídeo ridículo. Você não tem a menor noção das consequências do que fez. Eu me desvencilhei, irritada. Eu não expus nada. Eu fui humilhada. Alguém filmou. Não fui eu. Mas você poderia ter desmentido. Poderia ter defendido sua irmã. Ela está arrasada. A audácia dela me deixou sem palavras por alguns segundos. A minha irmã está arrasada? Repeti. Ela deveria estar com vergonha. E você também, por defender esse tipo de comportamento. O rosto de Marlene ficou vermelho. Ela deu um passo para frente, quase me encurralando. Você não tem ideia com quem está mexendo. Somos influentes. Somos respeitados. Não pense que vai crescer profissionalmente se continuar entrando em conflito com a família da sua irmã. Isso vai voltar para você. Respirei devagar, mantendo o olhar firme. Já voltou para mim, respondi. E exatamente por isso estou seguindo minha vida sem vocês. Entrei no prédio e a porta se fechou antes que ela pudesse responder. Subi para meu apartamento com o coração acelerado, mas não de medo, era alívio. Era como se eu estivesse, finalmente, arrancando cada raiz podre que tinha me prendido por décadas. Naquela noite, sentei-me no sofá e fiquei encarando minha árvore de Natal, agora iluminada apenas pelas luzes suaves que piscavam lentamente. Algo dentro de mim dizia que aquela família ainda tentaria diversas vezes interferir no meu novo caminho, mas a diferença é que, desta vez, eu estava preparada. Eu só não imaginava que a próxima tentativa deles seria ainda mais desesperada, e acabaria causando uma ruptura definitiva que eles jamais conseguiriam desfazer. Os dias seguintes foram uma mistura de tensão e expectativa. A cada manhã, eu acordava com a sensação de que algo estava para acontecer, e estava mesmo. A repercussão do vídeo continuava crescendo. Não viralizou nacionalmente, mas se espalhou o suficiente por Belo Horizonte para que muita gente reconhecesse meus pais e minha irmã. Meu sobrenome, por outro lado, ninguém lembrava direito, e isso me manteve preservada. No ambiente corporativo, o assunto não era escândalo, era caráter. E, ironicamente, eu estava saindo fortalecida. No entanto, o comportamento da minha família se tornava cada vez mais desesperado. Minha mãe tentou enviar cartas para meu prédio, já que todos os números estavam bloqueados. O porteiro, percebendo minha expressão tensa, passou a interceptá-las. Meu pai ligou para o RH da empresa tentando conversar sobre minha conduta, mas o departamento, já instruído pelo conselho, ignorou completamente. Eles estavam perdendo o controle, e perder controle era algo que meus pais jamais souberam lidar. Na manhã do dia 3 de janeiro, porém, as coisas escalaram de vez.
Eu estava saindo para ir ao trabalho quando encontrei alguém sentado na escada do meu prédio, chorando. Reconheci o rosto mesmo antes de conseguir acreditar. Era o noivo da minha irmã, Rafael. O homem que riu de mim enquanto eu recebia um balde de salada no jantar de Natal. Ele levantou quando me viu, enxugando o rosto rapidamente, como se tentasse recuperar a imagem de noivo perfeito. Precisamos conversar, disse, a voz tremendo. Não temos nada para conversar, respondi, passando ao lado. Ele se colocou na minha frente, bloqueando a passagem. Por favor, é sério. Não estou aqui para brigar. Cruzei os braços. Fala. Rafael respirou fundo, como quem precisasse de coragem. A firma onde eu trabalho está sofrendo uma crise. A empresa dos meus pais também. Depois do vídeo, muita gente começou a se afastar. Nossos sócios estão desconfiados, clientes cancelaram contratos. Minha família está, ele fechou os olhos, frustrado, desmoronando. A informação caiu sobre mim como uma onda silenciosa. Eu não tinha desejado nada disso, mas também não me surpreendia. Pessoas que tratam outros com crueldade sempre acreditam que suas ações nunca terão consequências. E o que isso tem a ver comigo? Perguntei, mantendo a postura firme. Ele hesitou. Quero pedir que você fale publicamente que não teve intenção de prejudicar ninguém. Que não foi por mal. Que você perdoa todos. Isso ajudaria muito a limpar nossa imagem. O absurdo daquilo me fez dar uma risada curta e incrédula. Você está pedindo que eu ajude a limpar a imagem de pessoas que me humilharam diante de toda uma mesa? Rafael abaixou a cabeça. Eu sei que foi horrível. Mas agora estamos todos pagando caro demais. Por favor, sua irmã está arrasada. Meus pais estão sendo criticados por todo lado. E seus pais, meus pais? Interrompi, arqueando as sobrancelhas. Meus pais nunca ligaram para mim. Agora esperam que eu os salve de algo que eles mesmos criaram? Ele levantou o olhar, desesperado. É só uma declaração. Apenas isso. Você poderia dizer que foi um mal-entendido, não? Cortei, firme. Não vou mentir por vocês. Não vou proteger ninguém. Cada um está vivendo exatamente o que plantou. Rafael respirou fundo, sentindo a derrota. Mas antes de ir embora, deixou escapar uma última frase: você acha que venceu, né? Mas ninguém vence sozinho. Não provoque mais. Não compensa. Desviei o olhar. Ele desceu a escada e entrou no carro sem olhar para trás. Fiquei parada ali por alguns minutos, absorvendo o que tinha acabado de acontecer. Eles estavam ruindo, e tentavam me usar como muleta. Mas eu já tinha passado a vida inteira servindo de suporte para aquela família, mesmo sem perceber. Era libertador dizer não. Era necessário. No trabalho, o clima estava tranquilo. Henrique me chamou no final da tarde para conversar. Temos novidades, disse ele, entregando-me uma pasta azul marinho. O financiamento foi aprovado. O conselho autorizou sua entrada no quadro de sócios minoritários. E a assinatura será amanhã. Meu coração parou por um segundo. Amanhã? Consegui perguntar. Amanhã, e ele confirmou, com um sorriso orgulhoso. Você fez por merecer. E, sinceramente, eles estão apostando alto em você. A forma como soube lidar com tudo, impressionou a todos. Por alguns segundos, senti uma vontade imensa de chorar, não de tristeza, mas de alívio. Uma vida inteira sendo tratada como menos, e agora eu estava ali, conquistando algo gigantesco por mérito real. No entanto, a parte mais surpreendente ainda estava por vir. Quando voltei para casa, encontrei uma movimentação estranha na rua, 2 carros conhecidos estacionados, o dos meus pais e o dos sogros da minha irmã. Meu estômago se revirou. Assim que desci do Uber, meu pai saiu do carro, o rosto vermelho de raiva. Você acabou com a nossa vida. Ele gritou, avançando na minha direção. Minha mãe tentou acompanhá-lo, chorando teatralmente.
Os sogros de Lívia desceram logo atrás, indignados, quase como se estivessem participando de um tribunal ao ar livre. Você vai apagar aquele vídeo. Meu pai esbravejou. Vai dizer que foi armado. Vai nos defender. Não foi armado, respondi, calma. Foi exatamente o que vocês fizeram. Você é uma ingrata. Minha mãe gritou. Nós te criamos. Te demos tudo. Aquela frase, repetida tantas vezes na minha infância, dessa vez me deu náusea. Vocês nunca me deram nada além de dor, respondi. Os sogros da minha irmã se aproximaram, tentando impor autoridade. Se você não resolver isso, vamos tomar providências legais, ameaçou o sogro, inflando o peito. Eu os encarei com calma. Façam o que quiserem. Não devo nada a nenhum de vocês. Então subi as escadas sem olhar para trás, ouvindo as vozes em uníssono, misturadas em acusações, como um coral de desespero. Ao fechar a porta do meu apartamento, a paz voltou. Eu tinha finalmente entendido, eles não estavam ali por mim. Estavam ali porque haviam perdido o controle, e sabiam que nunca mais o recuperariam. Mal sabiam eles que o golpe final viria no dia seguinte, no momento mais inesperado possível. E nada nem ninguém seria capaz de reverter o que estava prestes a acontecer. Acordei cedo no dia seguinte com uma sensação estranha, quase como se o ar estivesse mais leve. Era o dia da assinatura do contrato. O dia em que, oficialmente, eu deixaria de ser apenas uma funcionária para me tornar parte da liderança. Nunca imaginei que viveria algo assim, e, certamente, minha família também não. Vesti uma roupa simples, mas elegante, uma calça preta de alfaiataria e uma blusa azul marinho. Prendi o cabelo, passei um batom discreto e respirei fundo. Pela primeira vez em muito tempo, eu me enxergava com orgulho. Cheguei ao prédio da empresa pouco antes das 9. Henrique me aguardava na recepção, segurando uma pasta. Está pronta? Ele perguntou. Mais do que nunca. Subimos juntos para a sala de reuniões. Lá dentro, estavam os conselheiros, o advogado principal e 2 representantes da família Nogueira. A mesa de vidro refletia a luz suave que entrava pelas janelas, e por um instante, tudo pareceu surreal. O presidente do conselho sorriu ao me ver. Bom dia, minha jovem. Vamos oficializar o que, sinceramente, já é seu por mérito. Concordei documentos, páginas e mais páginas. Quando terminei, Henrique bateu levemente na mesa, comemorando. Parabéns. Agora é oficial. Eu estava tentando absorver o peso daquilo quando a porta da sala se abriu bruscamente. E, por um segundo, o tempo parou. Era minha irmã, Lívia. Ela entrou apressada, com os olhos vermelhos, o cabelo bagunçado e a postura completamente desmoronada. Atrás dela, vinham meus pais, igualmente transtornados, e, alguns passos atrás, Rafael e os sogros, com expressões que misturavam vergonha e desespero. Henrique imediatamente se colocou à minha frente, como se pudesse prever uma tempestade. Não podem estar aqui, ele disse, firme. Esta é uma reunião restrita. Mas minha mãe ignorou, avançando alguns passos. Filha. Ela gritou, com a voz tremida. Por favor, não faça isso com a gente. Eu não me movi. O que exatamente eu estou fazendo com vocês? Perguntei, mantendo a voz calma. Meu pai deu um passo à frente, apontando o dedo para mim. Você está nos destruindo. Você e esse vídeo maldito. A gente não consegue sair na rua sem ser apontado. Sua irmã perdeu o casamento, Rafael terminou tudo. A família dele rompeu conosco. E agora, ele respirou fundo, quase tremendo, agora você está se juntando a essa empresa e passando por cima de todos nós. A frase me atingiu de um jeito quase cômico. Passando por cima deles? Eles estavam lá destruídos, por causa das próprias escolhas. Eu ajeitei os ombros e respondi, vocês estão sofrendo as consequências das suas próprias ações. Não por minha causa. Não tenho culpa se tratar alguém com crueldade finalmente custou alguma coisa. Lívia chorava sem parar. Eu perdi tudo, ela soluçava.
Rafael terminou comigo ontem à noite. Disse que não quer ser associado a gente tóxica. Meus sogros fecharam contratos e deixaram meu pai no prejuízo. Eu estou implorando. Por favor, fala que você perdoa a gente. Defende a gente. Diz que foi um mal-entendido. Eu não aguento mais. O silêncio na sala era tão denso que parecia ter peso próprio. O presidente do conselho, que observava tudo em silêncio, colocou as mãos sobre a mesa e interveio. Senhores, este não é o lugar para isso. Esta empresa não irá tolerar intimidação, chantagem emocional ou conflitos familiares dentro do ambiente corporativo. Peço, por favor, que se retirem imediatamente. Meus pais o ignoraram por completo. Minha mãe caiu de joelhos, literalmente, diante de mim. Filha, pelo amor de Deus, só fala uma frase. Uma única frase. Só diz que nos perdoa. As pessoas acreditam em você. Elas te elogiam. Acham você forte. Especial. Se você disser que foi um mal-entendido, tudo melhora. Eu respirei fundo. Havia um tempo em que aquilo me quebraria. Em que eu me renderia para acalmar a situação. Em que eu aceitaria o papel de filha pacificadora só para agradar. Mas aquele tempo tinha acabado. Eu me abaixei um pouco, ficando na altura dos olhos dela. Eu não vou mentir. Não vou te defender. Não vou aliviar. O que aconteceu naquele Natal é culpa exclusivamente de vocês. E eu não devo mais nada a ninguém dessa família. Nada. Minha mãe soluçou como se tivesse levado um golpe físico. Minha irmã caiu sentada no chão, chorando. Rafael virou o rosto, envergonhado. Os sogros pareciam menores, como se tivessem encolhido dentro das próprias roupas. E, pela primeira vez, eu senti pena, mas não por eles. Pena pela mulher que eu fui um dia, que acreditava que precisava mendigar amor para ser respeitada. Eu me virei para Henrique. Podemos continuar? Perguntei, serena. Ele concordou. Meus pais ainda tentaram argumentar, mas foram escoltados para fora da sala por seguranças, depois que o conselho solicitou formalmente que a empresa mantivesse distância da minha vida pessoal. Quando a porta finalmente se fechou atrás deles, o presidente do conselho voltou a falar: você acabou de demonstrar algo muito valioso, integridade. E isso é raro. Parabéns mais uma vez. Eu apenas respirei fundo, sentindo o peso de anos finalmente se dissipando. Naquela noite, quando cheguei em casa, sentei no sofá em silêncio. O prédio estava tranquilo, a cidade respirava, e pela primeira vez eu também respirava. Não havia gritos, não havia humilhação, não havia cobranças. Havia apenas eu, inteira, consciente, livre. Peguei meu celular. Havia dezenas de mensagens de números desconhecidos. Não li nenhuma. Apaguei todas. Minha história com aquela família acabou ali. Sem retorno, sem reconciliação, sem segunda chance. Eu escolhi a mim. E, pela primeira vez, isso foi suficiente. Se você chegou até aqui, obrigada por acompanhar essa história tão intensa e cheia de viradas. Antes de ir embora, não esqueça de deixar o seu like, porque isso ajuda demais o canal a crescer e me motiva a trazer novas histórias poderosas para você. Aproveita também e se inscreve no canal para não perder nenhuma das próximas narrativas, sempre cheias de emoção, superação e reviravoltas que você ama acompanhar. E claro, compartilhe esse vídeo com alguém que você sabe que também gosta de histórias fortes e envolventes. Assim você me ajuda a alcançar ainda mais pessoas. Agora eu quero saber de você. Você faria o mesmo que a filha fez? Teria coragem de seguir sua vida sem olhar para trás depois de tudo que ela passou? E me conta também de qual cidade você está assistindo esse vídeo, porque eu adoro saber até onde minhas histórias estão chegando, e quero passar lá nos comentários para deixar um coração especial no seu. Obrigada por estar aqui. Até a próxima história.